Nem o enterro dela a gente não pode fazer. Mas um miserável daquele que se diz que gostava dela. O portal ITV Belo Jardim veio até a delegacia do nosso município e traz as informações sobre um crime bárbaro que aconteceu ontem aqui em Belo Jardim. Um feminicídio praticado pelo esposo da vítima. Confira conosco as informações a partir de agora. Dona Joselina, a senhora é mãe da vítima, né, desse crime brutal aqui em Belo Jardim. Como é que está o seu coração, o seu sentimento nesse momento? Tá partido, viu? Só a gente que é mãe é que sabe, né? Por dentro como é que nós estamos. Estamos arrasados mesmo, porque ela era a filha que eu pedi a Deus para ter, porque eu tive muitos homens, muitos meninos homens. E um dia eu falei, meu Deus, me deu uma filha mulher. E quando Deus me deu, foi uma menininha de 7 meses, bem pequenininha, de 1,5 kg, que hoje está uma mulherona, que foi tudo na minha vida. Que ela foi meus pés e minha mão, sempre sofri acidente, trabalhava direto na agricultura. E ela era quem tomava conta dos meus filhos, tudinho. E hoje eu vejo ela, nem o enterro dela a gente não pode fazer. Mas um miserável daquele que se diz que gostava dela, que amava ela, eu só chamava ela de minha velha. E ela, mozinho para ali, mozinho para colar. E acontecer isso com ela. Mas nós entregamos nas mãos de Deus e da justiça, que eles, tendo justiça, tudo resolve, né? A senhora sabe se havia algum tipo de briga entre eles durante algum tempo? Como é que era o convívio deles? Olha, pra gente ela não contava nada. Eu não sei se ela tinha medo do pai porque é doente. Ela chegou a contar para meu neto que ele tinha batido nela, que ela estava toda dolorida. E contou também para os vigilantes que ele gostava de bater nela também. Ela trabalhava no IFPE daqui de Belo Jardim. No FPR. Ela trabalhava, mas ele não aceitava de jeito nenhum. Chegou a sair do emprego com ciúme e atucaiar ela lá. Ficar de vigia lá. Aí a minha menina falou para ela que ela podia perder até o emprego por causa disso. Mas ele tinha um ciúme possessivo, doentio mesmo, dela. Chegou a se deixar dela, mas ela teve dó dele, ficou com ele. E até ficou chorando, dizendo que ia ver a vida dela com ele, porque gostava dele. Há quanto tempo eles estavam juntos? Se não me faz a memória, é de 3 anos para 3,5. Eles tinham filhos? Tinha não, tem não. Ela tem filho com o primeiro marido dela. Qual a idade dela? Ela vai fazer 42 anos. Agora em fevereiro, dia 11 de fevereiro. E a senhora quer justiça, né? Ah, quero justiça. Só não faço com a minha própria mão porque tem a justiça para fazer, tem a de Deus. E a de Deus é maior. Eu tenho fé em Deus que o que ele fez com a minha filha, que era tudo para nós, ele vai pagar. Ele vai pagar e bem pago. Se existir justiça na terra, eu quero que a justiça seja feita. Para ele pagar o que ele fez com a minha filha, só Deus sabe se ele não tocou fogo na minha filha viva. Porque ele disse que derrubou, que ela, brigando com ele, ela caiu em cima do toco, estava sangrando, mas ele já estava tudo planejado. Levou os pneus, levou gasolina, porque já tinha planejado de matar ela. Isso já estava tudo planejado. Ela falou para mim, mãe, dá para a senhora pegar o histórico dos meninos, Sebastião Cabral, que eu vou sair com o Valdinho, vou lá na cidade e quando eu voltar vou para o sítio com ele. E nós chegar, encontrar ele, e ele dizer friamente que ela ficou dormindo, que não ia se acordar agora, ia ficar dormindo mais um pouco, ia se levantar para ir trabalhar. Nós chegou lá, a farda dela estava lavada, e a casa aberta, não tinha ninguém, nós procurou por todo canto, não tinha ninguém. E meus filhos encontrar ele no caminho, perguntar por ele mais frio do que nada e dizer, eu deixei ela em casa, ela não foi trabalhar não. Ela disse que ia dormir mais um pouquinho, eu vim trabalhar. E meu filho encontrou 4 horas da manhã, ele, lá na Viana Moura, que vinha para casa. Quando nós foi atrás dela, que não encontramos, voltamos novamente para ir no terreno que ela estava, encontramos ele que já vinha de lá de novo. Então ele estava escondendo alguma coisa lá. Qual a idade dos filhos dela? Um tem 14 e outro 15. E agora, como é que fica a situação? Agora só quando o pai dele vir de São Paulo, vai ver o que é que faz, né? Ou ele vem morar com os meninos ou leva os meninos para lá. Ele não se dá com os filhos dela de jeito nenhum. Por ele, ela não estava morando mais eles. Porque ele nunca se deu com os filhos dela. Tudo que ela fazia para eles, ela reclamava. Ele não queria, se fosse possível, acho que nem dar de comer os filhos dela. Que não era ele que dava de comer os filhos dela. Era ela que trabalhava e sustentava ele e os filhos dela. E ele ainda achava ruim quando os meninos dela comiam. Não era por gosto dele nem comer nada. Era passear só para ele. Na casa dela, aqui na rua, né, Maria Cristina ali,
Aí na área tá cheia uma tuia de pneu, tudo pneu velho de carro, que eu acho que ele já tava planejando isso, né? Os pneus tá lá e acho que à noite ele deve ter deixado ela amarrada lá ou matou, né? E à noite ficou carregando os pneus para tacar fogo lá. Que nós fomos de manhã, tá os pneus lá dentro de casa, um monte de pneu. Mas tinha um motivo para ele ter esse pneu em casa? Ele trabalhava com pneu vendendo? Não tem motivo nenhum. Pneu velho de carro, o povo joga e não usa mais, né? E ela juntou sem motivo nenhum. Acho que o motivo era esse, tirar a vida dela. E ela nem percebeu isso. Né? Porque eu acho que ele juntou faz dia, né? Que tá muito pneu lá ainda. Doutor João Carlos, um crime bárbaro aconteceu ontem à noite aqui em Belo Jardim. A Polícia Civil agiu rapidamente e conseguiu prender o autor. Como aconteceu esse feminicídio aqui em Belo Jardim? Hoje de manhã os familiares compareceram aqui à delegacia para registrar uma ocorrência de pessoa desaparecida. Aí na ocasião também compareceu o autor, que vem a ser o companheiro da vítima. Quando a gente começou a fazer algumas perguntas a ele para saber, para o paradeiro, né, da vítima, para saber onde ela poderia ser encontrada e tudo mais, ele apresentou algumas versões contraditórias, que a gente apurou com algumas outras pessoas citadas por ele, até nos locais citados, e a gente começou a desconfiar da versão apresentada por ele. Conduzimos ele à tarde até o local do fato, onde ela teria sido vista pela última vez com ele ontem, e começamos a ir lá vasculhando o local e a gente achou um resto de fogueira. A gente viu que as brasas já estavam em brasa e viu que estava quente. Então, que apontava ali, né, sugeria um fogo recente. E aí começamos a vasculhar a fogueira, os agentes começaram a vasculhar e achamos aí fragmentos, pedaços, né, que poderiam ser fragmentos ósseos, que veio a se confirmar depois, e achamos um dente. Aí voltamos a ele novamente, fizemos novas perguntas, aí foi quando ele admitiu a autoria, trouxemos ele aqui para a delegacia novamente, aí formalizamos o interrogatório dele. Ele apresentou a versão dele, apresentou toda a dinâmica dos fatos. O crime realmente começou ontem, quando no bojo de uma discussão motivada por ciúmes, ele alegou que ela fez menção de ir para cima dele, aí, na ocasião ele empurrou ela ao chão, quando ela caiu ela teria batido com a cabeça num toco de madeira, meio pontiagudo, e ali mesmo ela caiu já desacordada e poucos minutos ela já foi a óbito. Aí ele ficou, segundo ele informa, né, ficou naquela situação sem saber o que fazer. Para não ser descoberto, cobriu o corpo com mato, jogou madeiras, pedaços de madeira, jogou um pneu, parece, e alguns outros objetos, e ficou lá. O fogo ficou pegando fogo por aproximadamente 3 horas, 3 a 4 horas, foi o que ele informou, até o final da noite, quando ele deixou o local. Hoje de manhã cedo ele voltou lá, a brasa ainda estava quente, segundo ele, e aí ele mexeu na brasa para ver se ele encontrava algum pedaço de osso. Ele falou que não achou nada, e tocou a vida. Foi dar água para os animais. Aí foi quando o irmão da vítima compareceu lá no terreno, perguntou a ele pela irmã, ele disse que tinha ficado em casa para trabalhar. O irmão verificou no local de trabalho, ela não havia ido trabalhar, ela faltou, uma coisa que era rara, que ela nunca faltava ao trabalho, e ele veio à delegacia. Então, essa é a história. Aqui na cidade também houve a história que ela tinha sido esquartejada. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não foi esquartejada. Ele também não informou o esquartejamento e não teria nem como ele fazer. O que temos é que realmente ele ateou fogo no corpo e só sobrou pequenos fragmentos de osso e um dente. Foi coletado pela perícia. E agora, qual o procedimento que ele vai seguir? Ele já passou por audiência de custódia? Não, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, né? Qualificado pelo feminicídio e ocultação de cadáver. E ele vai ser apresentado amanhã de manhã em audiência de custódia. Ele já tem alguma passagem? Não, nenhuma passagem. Nenhuma passagem. E a Polícia Civil deu essa resposta rápida também, né? Agindo aí, buscando as informações e conseguindo realmente deter o autor desse fato. Graças a Deus a gente conseguiu já esse desfecho, infelizmente, né? Desse caso triste. Mas conseguimos dar pronta resposta com as informações, checando nos locais, conversando com as pessoas citadas. E aí, felizmente, a gente conseguiu dar a resposta. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse nosso portal belojardim.com.br, siga nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal, Portal e TV Belo Jardim.